Pessoal, vamos lá, o oitavo ano, para nossa aula. Vamos fazer uma revisãozinha da aula da semana passada para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Na semana passada, nós vimos um pouquinho do que é crônica, nós conversamos sobre o assunto. Vocês ficaram de fazer uma pesquisa aí breve de um relato, de uma biografia de Carlos Drummond de Andrade, de Rubem Braga, de Luiz Fernando Veríssimo e de Marina Colasanti. E alguns apresentaram semana passada, outros vão apresentar agora. E na semana passada nós fizemos a leitura e a análise, né, da crônica A Outra Noite de Rubem Braga, tá? Vocês já têm essa crônica no caderno, e aí vocês fizeram na semana passada aqui, ó, essa é a interpretação que está aqui, certo? E hoje vou fazer a correção dessas questões que estão aqui. Após feita a correção dessas questões, pessoal, nós vamos para uma outra crônica, que é a crônica do Homem Trocado. Então, nós vamos fazer a correção das questões sobre a crônica Outra Noite e a gente inicia a leitura do Homem Trocado, de Luiz Fernando Veríssimo, com a análise dela embaixo. Então, quem tem aí a crônica, recorta, cola, coloca a data de hoje. E a nossa aula de hoje, terça-feira, que dia que hoje? Calma aí, esqueci. Hoje é dia 7, 8, dia 9. Dia 9 vai ser essa crônica aqui que nós vamos estar trabalhando com, que eu vou estar trabalhando com vocês. E aí, ó, ela também não é uma crônica longa, tá? Tá aqui. E aí nós vamos ter, ó, 7 questões para estar falando um pouquinho sobre essa crônica, tá? Questão número 1. Que elementos o cronista utilizou para gerar humor no texto? Essa crônica é uma crônica aí que tem uma pitada de humor. Então, o que ela utilizou para dar esse humor nesse texto? Justifique o título do texto, tá? Então, nós sabemos aí que o título é O Homem Trocado. Como você explicaria por que desse título? Então, justificar é explicar por que ele tem esse título. Indique que consequências os seguintes fatos têm na narrativa. Então, lá, consequência, o que aquele fato gerou? Então, A. Troca na maternidade. Qual é a consequência dessa ação? Dessa troca na maternidade? O que isso vai gerar? Então, tem que escrever. Item B. A ida de outro bebê para sua mão. Então, este fato aqui, para sua mãe. Esse fato aqui vai gerar que consequência na narrativa? C. Engano do cartório. Também houve lá um engano no cartório. O que esse fato vai gerar? Engano no computador. O que esse fato do engano no computador também vai gerar? Engano na companhia telefônica, ou seja, vai ter um problema lá, o que ele vai gerar? E engano do médico. Então, o que vai gerar esse engano que o médico teve? Então, observa que a número 3, você vai ter que estar indicando as consequências de cada fato. Consequência, gente, nada mais é do que tudo que você faz, ela tem uma consequência. Então, esses fatos foram realizados. Qual a consequência que ele gerou? É isso que eu quero que vocês me falem, e isso tem um texto, tá? Vamos lá para a questão número 4. Observe a fala do médico. O senhor está desenganado. Qual o sentido da palavra desenganado? Então, o que vocês entendem nessa frase com a palavra desenganado? O que isso significa referente à frase que está no texto? Então, vamos pensar um pouquinho, pessoal. Quinta questão. Por que o narrador não fica apreensivo com esse diagnóstico? É uma pergunta. Por que o narrador não fica apreensivo com esse diagnóstico? O narrador é aquele que conta, está contando aí a história. Por que ele não fica apreensivo? Alguma coisa deve acontecer que faz com que ele não se preocupe aí, né? Questão número 6. Por que, no contexto, o uso da palavra desenganado gera humor? Então, assim, o desenganado ele vai gerar um certo humor aí na história. Eu quero saber o porquê.
Então, vamos ter que pôr a cabecinha para funcionar aí, hein? 7. Comente o final da crônica. Como se produziu humor nessa passagem? Então, em que passagem? No final da crônica. O humor ali foi gerado pelo quê? Quero que vocês pensem um pouquinho. E fala para mim desse final. Tá? Ah, não imaginei que o final fosse dessa forma. Ah, eu gostaria que o final fosse de outro jeito. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse final. Tá? Então fica assim, a nossa aula de hoje será em cima dessa crônica. Temos um bom dia aí.